nós olhamos para a palavra de Deus, para dentro das Escrituras Sagradas, percebemos que todos os seres humanos sobre a face da terra estão condenados, exceto aqueles que estão em Cristo, Yeshua HaMashiach. Todos os seres humanos sobre a face da terra, todos. Não há ser humano sobre a face da terra que não esteja desprovido de salvação, exceto aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então podemos perceber que quando as Escrituras nos revelam, aos Romanos capítulo 6 e versículo 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte. E quando o Senhor fala em morte, o Senhor não só está falando da morte humana sobre a face da terra, mas o Senhor também está falando sobre a segunda morte, que é a do pecador incrédulo e que não se arrependeu dos seus pecados e que não se arrependeu dos seus maus caminhos e que não aceitou em si a recompensa divina sob a credulidade de todos aqueles que se voltam a Cristo arrependido dos seus pecados, arrependido dos seus maus caminhos, arrependido das suas transgressões, arrependido muitas vezes sendo ouvinte e participante das Sagradas Escrituras, tendo o conhecimento das Escrituras divinas, que o Senhor, pela sua graça, pela sua justiça, pela sua misericórdia, enviou para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Quando Deus envia Cristo ao mundo, Ele trouxe a graça, e a graça não é um favor imerecido, e sim a justiça divina sobre os filhos da obediência pela fé, em crença no seu amado e supremo e poderoso Filho. E Yeshua HaMashiach, o Cristo ressurreto de Deus, foi enviado para proclamar, para deixar escrito, para fazer justiça a todo o crente, a todo o credo que não foi incrédulo, mas que foi crente nas Escrituras Sagradas, não rejeitando a forma de salvação ortogada por Deus pela sua recompensa divina em graça, que significa justiça. Quando Deus olha do céu e vê que através de um só homem veio o pecado sobre toda a carne, e toda a carne desde Adão morre, perece e se torna corruptível, então o Senhor nosso Deus, segundo as suas misericórdias e as suas sagrada e poderosa justiça divina, viu que as pessoas que lhe nasciam após Adão e Eva não tinham culpa daquilo que o seu primeiro criado havia praticado sobre a face da terra e a sua companheira. Então o Senhor nosso Deus, Ele trouxe a sua misericórdia, a sua graça sobre todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. O salário do pecado é a morte, e a morte eterna, porque todo homem
mulher, jovem, moças e rapazes que não creem nas Escrituras Sagradas estão fadados a perecer no último dia. É por isso que está escrito no Evangelho de João, no seu capítulo 6, onde o Senhor fala no versículo, glória a Deus, 48, eu sou o pão da vida. Por que Ele é o pão da vida? Porque Ele é, aleluia, o antídoto, o alimento que é, aleluia, a graça misericordiosa da bondade de Deus na vida de todo aquele que crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é o soro, aleluia, contra o pecado. É por isso que está escrito, aleluia, no verso 45 do capítulo 6 do Evangelho de João. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então foi Deus, a propósito de Deus, a misericórdia de Deus, enviar a cura divina sobre o pecado, contra o pecado, para que no corpo de Cristo fosse desfeito o pecado e o pecado não tivesse mais domínio sobre todo aquele que em Cristo está. Então o Senhor, olhando a sua riquíssima misericórdia, não fez um favor aos homens, mas ortogou justiça divina aos homens, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque está escrito, aleluia, no versículo 47 do Evangelho de João, capítulo 6, está escrito, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então o Senhor, pela crença, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele enviou, aleluia, o seu Filho como graça, que significa justiça divina, para que o pecado fosse aniquilado, fosse desfeito, fosse destruído na vida de todo aquele que em seu Filho cresce e não perecesse, mas tivesse a vida eterna, para a graça e glória do Deus Pai, conforme a sua reta justiça. É por isso que no livro aos Romanos, no seu capítulo 3 e no seu versículo, aleluia, 5 diz, e se a nossa justiça for causa, aleluia, da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto trazendo ira sobre nós? E falo como homem, versículo 6, de maneira nenhuma, de outro modo como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou ainda julgado também como um pecador. O que o apóstolo Paulo está dizendo, que toda a justiça do homem é nada perante os olhos da justiça divina, e os homens procuram estabelecer sua própria justiça, mas está escrito, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então o homem de si mesmo, ainda que ele não queira viver segundo o pecado, vivendo na lei do pecado, se despojando do pecado, ele é pecador e necessita da justiça divina chamada Cristo para ser absolvido dos seus pecados, lavado e remido com o seu sangue, que é o único antídoto que pode livrar, limpar, purificar, aniquilar, desfazer o pecado da vida do
homem, porque o homem nasce vendido sob o pecado, vendido debaixo do pecado e precisa da justiça divina para ser livre dos seus pecados. E por isso o apóstolo, cheio do Espírito Santo, se deixa ser usado pelo Espírito Santo, manifestando graça divina e se colocando como mentiroso e Deus o verdadeiro, se colocando como pecador e Deus a sua misericórdia, se colocando como necessitado de Deus, precisado da sua compaixão e a justiça divina, trazendo graça que é justiça através de nosso Senhor Jesus Cristo, para nos livrar da injustiça e pela justiça aniquilar a injustiça chamada pecado no corpo do homem. Então ele diz, aleluia, glória a Deus, glória a Yeshua HaMashiach, louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 13, versículo 20 diz, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, ou por que não dizer a graça de Deus, porque a justiça de Deus é a graça de Deus em Cristo. Então graça significa justiça divina para todo aquele que nele crê, porque a justiça se manifesta contra a injustiça, e a injustiça é o pecado. Quando o homem e a mulher passam a ter o conhecimento das Escrituras Sagradas, então tem que haver o arrependimento e a renúncia dos seus pecados e dos seus maus caminhos, para que possa ter o seu nome riscado do livro da morte e do inferno, e nasça, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. E por que aquele que está em Cristo nova criatura é? Porque a justiça, a graça divina veio sobre o pecador arrependido e livrou-o de sob, e livrou-o de debaixo do jugo da servidão pecaminosa que todo ser humano, quando vem à face da terra, está, trazendo-lhe salvação pela crença e crédulo, fazendo Deus verdadeiro quanto a sua graça manifestada a todos os homens, mas principalmente a todos aqueles que nele creem. Então a graça, que é a justiça divina, a graça não é um favor imerecido. Todo ser humano sobre a face da terra que não estão debaixo da graça, nem debaixo da justiça, nem foi justificado por Deus em Cristo, estão condenados. É por isso que os seres humanos sobre a face da terra precisam ter o conhecimento das Escrituras Sagradas, porque está escrito no Evangelho de João, no seu capítulo 8 e no seu versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está escrito no Evangelho de João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Yeshua HaMashiach, Cristo. Aleluia. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, e eu tenho o conhecimento da verdade, como está escrito em João 8:32, então todas as coisas se manifestam, trazendo salvação a todo aquele que nele crê, desmanchando, destruindo, desfazendo o pecado na carne, pelo pecado desfeito na carne de Cristo, que se entregou como Cordeiro de Deus, tirando o pecado de todo aquele que nele crê, para que não pereça, para que não vá para a segunda morte, mas tenha a vida eterna. Então a graça de Deus é a justiça divina. Deus começou a sua justiça pelo Cordeiro, o animal, pelos animais, fazendo com que os pombinhos, os cordeirinhos, aleluia,
fossem apresentados a Deus como purificação do pecado do homem, assim como Deus, através de Abraão, seu servo, seu amigo, o amigo de Deus, que se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, crendo na esperança contra a esperança, e foi-lhe apresentado o cordeiro no lugar do seu filho Isaque. Assim Deus apresenta Cristo neste momento no lugar do pecador, fazendo-se pecador no lugar do pecador, aniquilando o pecado na carne do pecador, que o aceita como recompensa e misericórdia de Deus a favor dos homens. É por isso que o Senhor, quando anuncia aos pastores em Belém a respeito da salvação em Cristo, que nasceu na cidade de Belém, hoje o Salvador, ele diz, os anjos louvando a ele, aleluia, boa vontade para com os homens. Então, a graça de Deus é a justiça divina, fazendo conhecida a todo ser humano, toda a raça humana, que existe o escape, que existe uma porta de vida eterna, uma porta de salvação a todo aquele que se arrepende dos seus pecados. É por isso que está escrito no livro de aos Romanos, no seu capítulo 5, versículo 1, diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por nosso Senhor Adonai Yeshua HaMashiach, o Cordeiro de Deus, que não só perdoa, que não só limpa, que não só lava, que não só purifica e santifica o pecador dos seus pecados, tornando-o santo diante da face de Deus, mas que limpa, que arranca, que justifica pela sua justiça a misericórdia de Deus sobre o pecador, trazendo reconciliação do ser humano com Deus, trazendo reconciliação do pecador com o santo dos santos, trazendo a vida àqueles que estão mortos, estão vivos na carne, para a carne, pela carne, mas estão mortos em espírito por Deus, para Deus e para viver com Deus. É por isso que está escrito que todos hão de comparecer ante o tribunal de Cristo, para cada um ser julgado segundo as suas obras que tiver feito por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Por isso o Senhor traz neste momento, seja você quem for, seja o ser humano que for, a oportunidade do arrependimento, de arrepender-se dos seus pecados, de arrepender-se dos seus maus caminhos, aceitando de graça a justiça divina pela graça, porque Deus é justo e há de trazer a juízo todas as coisas. Por isso está escrito no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 12, que Deus há de trazer a juízo todas as coisas que o homem tiver feito, aleluia, quer sejam boas, quer sejam más. Diante de Deus não tem justificativa, diante de Deus não tem ninguém que possa escapar aos seus olhos. É por isso que está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, escondido, quer seja bom, quer seja mal. Louvado seja Deus. No livro de Isaías, no capítulo 60 e versículo 1 está escrito, e o Espírito Santo, através do profeta, já alertava para a vinda de nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, quando ele diz: levanta-te,
Mas se alguém precisa levantar é porque alguém está deitado, sentado ou prostrado. Mas aonde? Nas trevas. Porque se não estivesse prostrado nas trevas, Deus não precisava mandar, através do Espírito Santo, o ser humano levantar. Levanta-te. Levanta-te das trevas, levanta-te da tua ruína, levanta-te dos teus pecados e resplandece. Em outras palavras, aquela pessoa está em trevas, aquela pessoa está no chão, está deitada, prostrada, caída em seus próprios caminhos, maus caminhos, um malvado coração, porque está escrito que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é do coração do homem que procede os homicídios, as idolatrias, a avareza, o pecado, a iniquidade, a desobediência diante de Deus. Por isso o Senhor deixa escrito: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz. E quem é a luz que ele está falando aqui? Seu santo Filho. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12: e disse-lhe Jesus, e disse-lhe Yeshua HaMashiach, o sagrado, o santo, o divino, o perfeito, o imaculado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo: eu sou. Ele não disse que ia ser, ele não disse que era ou que seria, ele disse: eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue, aquele ser humano, aquela pessoa que se arrepende, que se levanta dos seus pecados, do seu pó, da sua ruína, da sua morte, porque está escrito que o mundo jaz, o mundo dorme, o mundo está morto, deitado no maligno, mas todo aquele que ouvir a voz da luz se levantará das trevas para a luz, do poder das trevas para a luz, do poder do pecado e das trevas para a sua maravilhosa luz, porque está escrito: trazendo salvação a todos os homens. Por isso ele diz: levanta-te, resplandece, saia das trevas, saia do mundo, deixa a vaidade, o engano, a mentira, o pecado, porque vem a tua luz. Ele não só está falando de perdão, ele não só está falando de libertação, de transformação, de purificação do espírito, da alma, do corpo do ser humano, mas ele também está alertando para a vinda do Messias, que é a sua segunda vinda, e ele vem buscar e salvar aqueles que se haviam perdido, mas que estão perseverando em oração, estão perseverando na obediência, estão perseverando na santificação, porque está escrito: tende paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Levanta-te neste momento dos teus maus caminhos. Sai das trevas para a divina e perfeita luz que está em Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, do Deus vivo, sagrado, santo e poderoso, porque as Escrituras estão se cumprindo dia após dia diante dos teus olhos. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Depois que o ser humano levanta-se dos seus pecados, sai das trevas para a sua maravilhosa luz e aceita Cristo e Yeshua HaMashiach como seu Senhor, então a luz divina brota em sua vida pela perfeita e gloriosa e sagrada glória de Deus, chamado Espírito Santo. A glória de Deus sobre o ser humano é o Espírito Santo, que é dado a cada um daqueles que se purificaram, que se limparam, pois está escrito em Provérbios: sejam sempre alvas, sejam sempre brancas, sejam sempre puras, sejam sempre claras as tuas vestes, as tuas roupas, as tuas vestiduras, e nunca falte o santo azeite sobre a sua cabeça.
E a glória do Senhor e o Espírito Santo do Senhor e a presença do Santo e Sagrado Divino Deus vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, sobre o arrependido, sobre os que aceitaram a luz, sobre os que rejeitaram o mundo, o pecado, as suas obras, suas malícias, suas corrupções, os seus maus caminhos, o Senhor vai nascendo, vai surgindo, o Senhor, o Deus vivo, por você ter aceitado o seu Filho, por você ter aceitado a luz, então o Pai vai surgir sobre ti e a sua glória verá sobre ti. Todos hão de saber que sobre ti, sobre a tua vida, sobre os teus caminhos, sobre as tuas palavras, existe, está, nasce, surge e convive contigo a glória de Deus. Depois que Deus salva-nos, depois que estamos prontos diante de Deus, livres, lavados e remidos no sangue da luz divina, chamada Yeshua HaMashiach, o Cristo de Deus, então os gentios, as pessoas que estão perdidas, começam a caminhar, começam a prosseguir e a ter-lhe como exemplo a ser seguido debaixo da luz que é Cristo, que vem pelo poder da sua palavra. Glória a Deus, glória a Yeshua HaMashiach. Louvado seja o nome do Senhor. Fique aí parado, corra para Cristo e fique amparado. Venha, chegue-se depressa, a vitória é essa, a Cristo se entregar. Se você quer ser um vencedor, é só aceitar Jesus como seu Salvador, deixar o mundo de tristezas e de dor, e vida nova terá como Criador. Se você quer ser um vencedor, é só aceitar Jesus como seu Salvador, deixar o mundo de tristezas e de dor, e vida nova terá como Criador. Pare pra pensar, a sua indecisão pode lhe prejudicar. Venha, você compreenderá
valerá. Se você quer ser um vencedor, é só aceitar Jesus como seu Salvador. Deixar o mundo de tristezas e de dor, e vida nova terá com o Criador. Se você quer ser um vencedor, é só aceitar Jesus como seu Salvador. Deixar o mundo de tristezas e de dor, e vida nova terá.